Band Play e também no YouTube. Olá, ouvinte da Rádio Bandeirantes, aqui quem fala é Walter Sena. Eu estou aqui para convidar você para acompanhar as principais notícias do dia no Band Cidade. De segunda a sexta, às 10:07 da noite, logo depois do Datena. E você pode também participar com informações em flagrantes do seu bairro, da sua rua. Mande seu vídeo, mande sua fotografia. O WhatsApp da Band é o 19991969255. Anote aí, 991969255. Informação com credibilidade, marca registrada do Grupo Bandeirantes. Portanto, não perca o Band Cidade às 10:07 da noite. Até lá! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos, falar em esportes agora e até meio-dia, com o timaço de Carlos Batista só para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte finaliza na tarde de hoje a preparação para encarar o Capivariano amanhã fora de casa. Sem vencer na competição, a Macaca amarga a lanterna do Paulistão e vai em busca dos primeiros pontos. Ainda sem registrar os novos contratados, Marcelo Fernandes deve contar mais uma vez com os garotos da base. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Marco Eberlin diz que Transferban pode cair a qualquer momento. De olho no confronto contra o Santos, elenco do Guarani segue treinando sob o comando de Matheus Costa. Sem poder contar com Luca, Maranhão deve ganhar a primeira oportunidade como titular. Principal torcida do Guarani, a Fúria Independente, compareceu ontem ao Brinco para uma conversa com o presidente Rômulo e também com o executivo Farney Coelho. Membros da torcida questionaram as decisões tomadas nos últimos dias. Com 2 gols de John e um de Henry Mosquera, Bragantino vence o Corinthians por 3-0 no Cícero de Souza Marques. Com o timão todo desfalcado, a equipe do interior aproveitou a oportunidade e garantiu a liderança do Paulistão 2026. Sondado pelo Corinthians, o meia Alisson não foi relacionado para a partida São Paulo e São Bernardo. Marcelo Paz, diretor do Timão, voltou a procurar o tricolor nesta semana para realizar a transferência. A delegação da equipe sub-20 do Águia de Marabá sofreu um acidente e o preparador físico morreu. A equipe retornava ao Pará após a disputa da Copa São Paulo e colidiu com um caminhão que estava parado na estrada. Segundo informações, o treinador Ronan Tizer sofreu ferimentos graves e está em um hospital da região. Rádio Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto aqui para o WhatsApp 971021493 e pelo YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Um canal ou outro, já a sua mensagem vai para o ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição.
seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do São Paulo sobre o São Bernardo em jogo realizado ontem no estádio do Morumbis, que fechou a segunda rodada da competição. O único gol do jogo marcado por Luciano a 34 minutos da etapa final. O São Paulo de Rafael, Cedric, Arboleda, Sabino e Wendel, Pablo Maia, Danielzinho e Lucas Moura, Luca e Ferreira, além de Tapia. Esse é o time do São Paulo que iniciou a partida do Hernan Crespo. São Bernardo iniciou com Alex Alves, Hugo Sanches, Elder, Manzoli e Pará, Foguinho, Romisson e João Paulo, e Chaporã, Felipe Garcia e Vitor Andrade, a equipe do técnico Ricardo Catalá. A arbitragem foi do Murilo Tarrega Vitor e, portanto, o único gol do jogo marcado por Luciano, que deu a vitória para o São Paulo, fechando a segunda rodada do Campeonato Paulista. Esta foi a ficha técnica do jogo. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, deixa eu mandar um grande abraço para o meu irmão, para o meu amigo Murilo Bronzeri, que está se encaminhando para o aeroporto em São Paulo, deve ser Guarulhos, não tenho certeza, para dar um pulinho ali em Houston, nos Estados Unidos, para trabalho. Boa viagem, meu amigo, um beijo na Dona Marina, um abraço no seu irmão, o Marco, que deve estar levando você, né, e ao seu pai, o Zé Bronzeri, tá bom? Vai com Deus, vai dar tudo certo e vida que segue. Vida que segue. Um grande abraço, meu amigo. Bom, vamos aqui. Mensagens. São muitas, gente. Eu não sei se eu vou dar conta, não, mas vamos lá. Sou bugrino, mas o Eberlin enrola e não fala a verdade para a torcida. E ainda barrou o Carnielli, que é o que poderia ajudar nesse momento. Vamos em frente. Parasitas sumam da ponte. Aqui é o Augusto e a mensagem anterior foi do Gustavo Favorato. A Mauri Bush. Quem que manda no Guarani, o Graziano ou a diretoria? Eu acho que é a diretoria, né? Mas... grande abraço ao Carlos Lemos Matozinho, todo dia aqui com a gente. Ao Ninguém 827. Tá bom, Ninguém. Um abraço. Vamos aqui ao WhatsApp, muitas mensagens. Bom dia a todos da rádio, independente dos últimos resultados do Bugrão. Estarei domingo apoiando. Ótimo final de semana a todos. Rogério de Hortolândia. Vamos lá, aqui pelo WhatsApp. Ridícula a entrevista do tal de Eberlin. Falar pro Elvis sair se ele quiser é um absurdo. Esse cara já nos rebaixou esse ano. Marcel Grota. Que fase desse Pinóquio, hein? Ele vai tá na... tá confuso aqui, Edivaldo. Próxima vez deixa ele falar à vontade todas as perguntas de vocês, ele atropela e grita. Eu não tenho paciência para isso, não. Quando a pessoa começa a gritar é porque está perdendo o debate ou tem algo para responder. Lamentável, ou não tem algo para responder. Bom trabalho para vocês, Edivaldo. Se o Guarani perder domingo, enorme chance, o treinador será mandado embora. Nome certo seria o Jairo da base para treinar e fugir do rebaixamento. Adriano Gomes. Bom dia, CH, mas ontem o Batista errou, pois não foi uma entrevista do Loroteiro em Berlim, foi um monólogo. Tandy Negrão. Não, eu não concordo com você, Tandy, não. Foi uma linha que o Batista adotou, tinham muitos assuntos, e eu acho que a linha dele foi perfeita. Deixou o presidente falar, aliás, o Eberlin falar à vontade, ele falou o que queria. Se faltasse alguma pergunta, a gente entraria na entrevista, mas tudo que a gente tinha previamente, né, curiosidade, foi esclarecido nessa entrevista. O presidente não aparece.
O Eberlin, quando dá entrevista, só coloca a culpa nas diretorias anteriores. Mas na gestão dele tem treinadores que não receberam nada. E se em 7 meses não conseguem pagar transferban, brincadeira. Quem não pode não se estabelece. Entrega para quem tem bala na agulha. O pior presidente que já tivemos. Júnior de Monte Sião. Bom dia, CH. Amo o Guarani, mas depois essa palhaçada da diretoria ir ao brinco, para mim, seria o mesmo de apoiar essa pessoa. Temos com certeza o presidente mais frouxo da história do Guarani, Eduardo de Jardim Márcia. Vamos em frente. Marcelo Fernandes e Elvis saem da ponte se até amanhã não acertarem as pendências. Fonte confiável. Jé foi embora, vendido. O último apaga as luzes. Diretoria tem que denunciar se realmente gosta do clube. Ou tem que renunciar. Abraço Marcelo Pimentel. Infelizmente sem novidades na ponte. Só angústia e sem nenhuma luz no fundo do túnel. Ou no fundo do túnel. Valnei Matheus. O mundo inteiro está errado e o seu Eberlin está certo. Não tem um assunto que ele não tenha razão. Vamos em frente. CH, temos da base para fazer a lateral esquerda e possa substituir o Jé para o jogo contra o Capivariano? Ale, eu não consigo responder essa pergunta, tá? Eu pouco conheço o elenco e os jogadores. Eu conheço o time, esses aí remanescentes. E pouco conheço também, a não ser alguma informação ou outra, daqueles que foram contratados também. É só com a rapaziada dentro do campo. Se jogar a ponte com os mesmos jogadores, vamos perder de novo. Sabe se o transferban caiu? Infelizmente, rumo à Série 2. Por enquanto, não. O Eberlin falou e não falou nada. Só dá desculpa e joga o problema para outras administrações. Não define quando vai ser pago o transferban, que é o que interessava para a torcida. Isso tudo ele já sabia, então não deveria ter entrado de novo. Se não tinha um plano para resolver o problema. Henrique Matheus. Bom dia, CH. O técnico do Guarani tem que mudar o time. Rafael na zaga no lugar do Nonato. Lateral tem que ser jovem contratado. Ralf no meio campo, banco para Farias. Diego Torres, Isaac, Paredes, banco. Cauã Jesus e Kevin no comando. Aí vai melhorar. Tá bom. O Hermenegildo, o técnico do Bugre, não gosta de bancar ou de lançar jogadores da base. Saudades do Vadão. Eu também tenho muita saudade do Vadão. Diretoria da Ponte só enrola, entrevista sem educação. Depois que afastaram o Carnieri da Ponte, só declínio, Laércio. Bom dia, CH. Sobre a SAF do Guarani, só esperando alguma proposta formalizada. É verdade, precisa ter proposta para ir até o conselho, né? Para acontecer a apreciação. Tá bom, Rafael? Grande Edson Elias, bom dia, CH. Passando para lhe desejar um bom final de semana. Muito obrigado para você também. E chateado com a situação dos clubes de Campinas. Como tem gente despreparada para dirigir clubes em Campinas, não? Vamos em frente. 11h44 em Campinas. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH, o elenco da Ponte Preta realiza na tarde de hoje o último treino antes da partida de amanhã contra o Capivariano. A Macaca ainda não venceu, foram 2 rodadas e 2 derrotas nesse Campeonato Paulista. O técnico Marcelo Fernandes segue com muitas dificuldades para montar o time que vai levar a campo. A Macaca ainda não pode registrar os novos contratados por conta do transferban. Essa dívida ainda não foi paga, dívida de cerca de 1,6 milhão de reais. E ontem, em entrevista exclusiva aqui na Rádio Bandeirantes, o vice-presidente e atual diretor de futebol, Marco Eberlin, conversou com a gente, falou sobre o transferban, falou sobre o corte de gastos, uma medida tomada aí pela diretoria da Ponte Preta, e explicou a situação do transferban, que pode cair a qualquer momento. Basta a Ponte Preta pagar a dívida. Isso está sendo feito. Jogadores foram contratados nessa condição. Tá? Só se for algum lunático que vai contratar jogador pensando que não vai cortar o transferban. Aí é responsabilidade total, né? E não é isso que está ocorrendo. Quando ele veio e deu uma entrevista
ou quando os jogadores foram falar, que eu acho que não deveriam falar, isso era uma coisa interna nossa. Na verdade é o seguinte, acabou a burocracia, está definido o transfer ban. Pode ser inclusive amanhã, que era quarta-feira, né? Que foi ontem. Teve essa negativa, não quer dizer que não vai derrubar, isso aí não é impossível de derrubar, basta pagar. Vai pagar a importância de 1.600.000 lá e libera o transfer ban. E nessa situação, sem poder contar com os novos reforços, mais uma vez o técnico Marcelo Fernandes vai precisar recorrer aos garotos das categorias de base. Agora tem um problema a mais. O João Gabriel, que já estava jogando improvisado na lateral esquerda, acabou sentindo a posterior da coxa esquerda na partida contra o Velo e é desfalque confirmado para a partida de amanhã. Além dele, o Gé também está de saída da Ponte Preta. A Macaca negocia a venda dele para um time da Turquia, não entra mais em campo com a camisa da Macaca. Portanto, uma provável Ponte Preta tem Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, Simon e Diego Leão na zaga e Gabriel Braga na lateral esquerda. No meio-campo, Gustavo Teles, Rodrigo Souza e Elvis. No ataque, Diego Tavares, Luquinha ou Damião e Bruno Lopes. Essa é uma provável Ponte Preta, mais uma vez, com muitos garotos das categorias de base em campo e no banco de reservas, todos os garotos da base também. Essa é a situação real da Ponte Preta até esse momento e, como eu disse, a Macaca segue impedida de registrar os novos atletas por conta do transfer ban, CH. Obrigado, Pedro. Daqui a pouco o Tigrão. Vem aí o Derby 213. Guarani e Ponte no primeiro confronto de 2026 pelo Campeonato Paulista. Dia 31 de janeiro, 16 horas no Brinco. Acompanhe a história da maior rivalidade do interior de São Paulo. Os gols, as vitórias, derrotas, personagens, entrevistas com personalidades, ex-jogadores e a opinião dos comentaristas. Além de toda a movimentação das equipes para um duelo sensacional. Derby 213, Guarani e Ponte, 31 de janeiro, 16 horas no Brinco. Tudo em destaque aqui com a equipe esportiva de maior audiência do interior, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Tudo bem, Tigrão? Seja bem-vindo de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você quer falar da entrevista do Eberlinho ou do jogo de amanhã contra o Capivariano, jogo da Ponte, 18h30 fora de casa? Eu prefiro falar da Ponte no campeonato e do jogo de amanhã embutido nisso, né? Até porque já revisamos aí, já reprisamos uma parte, tá tudo certo. Tem que entrar a grana e pagar e ver se o time escapa do rebaixamento. Então, fora narrativas e narrativas à parte, a situação é a seguinte: são 8 jogos, a Ponte já perdeu 2, ela tem mais 6 jogos. Na minha conta, que não é ciência exata, futebol não é ciência exata, esse tipo de projeção, ele muda a cada rodada. Hoje eu trabalho com os seguintes números, eu pessoalmente, e assumo o que eu estou dizendo. Para não ter susto nenhum, precisa de 8 pontos. Para 8 de 6 jogos, a Ponte pode descartar 2, tem que ganhar 2 e empatar 2. Tá aí, esse é o número. Então até agora perdeu em 2 e não tem um time competitivo para colocar em campo por essa questão de não poder inscrever aí os jogadores que foram contratados. O time é muito fraco, o time não tem poder de reação. Então a preocupação é gigantesca e os números são esses. Descarta 2, ganha 2, empata 2, faz 8 pontos, replaneja o clube e se mantém na Série A1 para o ano que vem. Para mim, nesse momento, a Ponte já, em termos de permanência, pela situação, não pelos números, mas pela falta de opção para o treinador, até esse momento, avaliando agora, sem ter ainda a garantia de que o elenco vai ser reforçado, para mim a Ponte já respira
por aparelhos em termos de permanência. Tigrão, Gé tá indo pra Turquia, fará falta? O Gé, artilheiro sim, o Gé atual não. Em Campinas, 11h50 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH. O Guarani treina hoje à tarde. É o penúltimo treino antes de enfrentar o Santos, domingo, 8h30 da noite no Brinco. Jogo em que o Guarani precisa se reabilitar. Está a um passo da zona de rebaixamento, tem apenas 1 ponto nas 2 primeiras rodadas. Precisa vencer e convencer o torcedor. E para isso, é claro, o Matheus Costa tem que fazer algo de diferente com relação à formação do time ou mesmo com relação à escalação. Eu tô imaginando que ele não vai mexer muito nas peças, pelo que ele disse nas últimas entrevistas, que o time precisa de uma sequência. A provável formação do Guarani para enfrentar a equipe do Santos no próximo domingo, de Kaique França no gol. Aí na direita eu não sei se ele vai voltar com o Cicinho ou se vai manter o Rafael improvisado. Na zaga, o Donato ao lado do Jonathan e na esquerda o Emerson. No meio-campo, o William Farias. Aí, como não tem o Igor Pereira, que teve a lesão de LCA, vai passar por cirurgia, eu imagino que ele vai manter o Natan, mas ele também tem como opção o Fabrício Dias, que veio para jogar justamente nessa posição, o Diego Torres na armação das jogadas e lá na frente o Guilherme Parede, ao lado do Mirandinha e provavelmente o Maranhão. O Kevin e o Maranhão disputam a posição, mas o Maranhão, como vinha treinando entre os titulares e já está recuperado de contusão, entrou inclusive durante o último jogo, a partida diante do Novo Horizontino, eu tô imaginando que o Maranhão vai começar o jogo. Com relação à cobrança, CH, ontem a torcida Fúria Independente esteve no Brinco de Ouro, muitos integrantes da torcida conversando e cobrando a diretoria, principalmente o presidente Rômulo Amaro, cobrando com relação ao técnico Matheus Costa e com relação ao desempenho do time. Bom, uma coisa é certa, o Guarani precisa mudar de postura. Ontem nós ouvimos de forma exclusiva na Rádio Bandeirantes o técnico Jairo Blumer, treinador do Sub-20, que comandou o time na Copinha. A equipe foi eliminada pelo 15 de Jaú, mas tem bons valores. Eu até questionei ele se esses bons valores, se eles já estão prontos, na opinião do Jairo, para vestirem a camisa do time principal. Para que quando eles inseridos no contexto que lá em cima é colocado, eles possam ajudar o treinador e com a ajuda dos companheiros mais experientes, conseguir deslanchar e conseguir desenvolver um bom futebol. Assim como você falou do Kevin, do Lucas Martins, né? O próprio Rian, Matheus Póvoa, são alguns dos atletas. Eu não posso deixar de citar aqui Vitinho, lateral esquerdo, William, volante. São atletas que fizeram boa copinha, que fizeram um bom ano pelo Sub-20 e, consequentemente, estão dando sequência. Eu acho que com o tempo e com sequência, esses atletas com certeza pode dar frutos ao Guarani. Bom, CH, a gente espera que jogadores da base tenham mais oportunidades ao longo dos próximos dias no Campeonato Paulista. Valeu, CH! Obrigado, Breno. Obrigado pelas suas informações. Desktop, internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre a seu lado. Ô Tigrão, manda. Vem aí o Santos com um treinador que foi, mas já voltou. E aí o Guarani que precisa ganhar do Santos. Vai ser fácil? Não, nada de fácil. Pode ganhar sim. Tem bola para isso. O time do Santos hoje é melhor do que o time do Guarani, sobretudo depois aí dessa chegada do Gabigol, entre outros bons jogadores que o Santos tem no elenco, né? Neymar ainda não, deve estar por aí para ver o jogo, ou vai ver lá da Baixada, ou sei lá, de repente a bordo do seu jatinho, vendo o jogo, né? E é um direito que ele tem, o jato é dele, ele voa para onde ele quiser e vê o que ele quiser dentro do jato. Agora o time do Santos é melhor. Guarani não vai ter o Igor Pereira, que infelizmente está fora praticamente da temporada, e não vai ter o Luca. Eu começaria com o Kelvin
e tem algumas opções para o meio-campo. Que tal, pela experiência e por ter disputado esse clássico tantas vezes, no meio de campo, tem o Natan Melo, tem o Ralf, e tem outro menino que veio agora aí, o Fabrício, que é o mais jovem, tem 22 anos. Alguém vai ter, um desses três vai substituir o Igor Pereira. Que tal, pela rodagem, e porque já se aclimatou, outro dia entrou um pouquinho lá em Novo Horizonte, que tal o Ralf? O velho Ralf, o tio Ralf, para dar uma organizada na bagaça e ver se o Guarani bota um pouco de água na fervura do Santos, que vem aí para ferver para cima do Bugre. Jogo duríssimo. Achei Donato lento demais e exposto. Tem gente aqui na internet sugerindo o Rafael Donato no banco, você concorda? Rafael Rodrigues. Donato no banco e Rafael Rodrigues como titular. Sim. Concordo, Olho. 11h56 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Em dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar Campeonato Paulista. Ontem o fechamento da segunda rodada da competição, com destaque para a vitória do Red Bull Bragantino, que em casa venceu o Corinthians pelo placar de 3-0. Já o São Paulo no segundo tempo fez um gol e venceu o São Bernardo pelo placar de 1-0. Tivemos ontem também o empate por 1-1 entre Botafogo e Noroeste. Red Bull, Bragantino e Palmeiras são os únicos times até aqui com 100% de aproveitamento. Já a Ponte Preta e Portuguesa, os dois times que ainda não venceram. Amanhã, terceira rodada, 4h, tem Primavera e Novo Horizontino. Às 5, Portuguesa e Velo Clube. 6h30, transmissão da Rádio Bandeirantes em Capivari. Tem Capivariano e Ponte Preta. Amanhã também, 8h30 na Arena Barueri, Palmeiras e Mirassol. Já no domingo, 4h, tem o clássico Corinthians e São Paulo. Também no domingo, às 5, São Bernardo e Noroeste. 18h15, Bragantino e Botafogo. E às 20h30, Guarani e Santos, fechando esta segunda rodada, ou melhor, terceira rodada já da competição. Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, ontem Palmeiras e São Paulo se classificaram às oitavas de final da competição. O Verdão pega agora amanhã, 10h, o Ituano, e o São Paulo encara o Red Bull Bragantino também amanhã, às 5h. Pelo Campeonato Paulista da Série 2, terceira rodada amanhã, 4h, tem Inter de Limeira e Taubaté. No mesmo horário, Água Santa e São Bento. 18h, Grêmio Prudente e Oeste, Ituano e Ferroviária. 7h, São José e Juventus, Sertanzinho e Votuporanguense. No domingo, 10h, 2 jogos. Santo André e 15 de Piracicaba, Monte Azul e Linense. Na Série 2, a Ferroviária lidera 4 pontos, mesma pontuação de Monte Azul, Inter de Limeira, Cerco e Ituano. O São Bento ainda não pontuou 2 jogos, 2 rodadas na Série 2. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes.